Que beleza, que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira, Dia Mundial da Preguiça, hein? Falam, dizem, né? Mas na época em que o pessoal não tava de quarentena, com certeza na segunda-feira todo mundo tava de pé para trabalhar. E acredito que é mais um ditado popular que talvez não expresse a realidade, né? Mas o povo gosta de brincar, de se divertir, fazer meme, né? Então, a segunda-feira é considerado em muitos lugares o Dia Mundial da Preguiça. E como você viu aí no título, hoje nós temos aqui um vídeo falando sobre os presidentes, né? Os presidentes que passaram por a nossa vida, né? Os presidentes que dirigiram o país e que são nossos contemporâneos, né? São os nossos pessoas que estiveram no poder e criaram leis que interferiram na nossa vida, né? E eu queria junto com você aqui estar discorrendo. Eu tenho 40 anos, né? Então os presidentes que eu acompanhei da Constituição de 88 para cá, né? Então ali teve o primeiro presidente foi Tancredo, né? De 88 para cá, depois da ditadura militar. Então, que são contemporâneos nossos. Pessoal de 40 anos, mais para trás teve o Getúlio, o Garrastoso Médici, o Castelo Branco, né? E outros. Mas que é contemporâneo dessa nossa geração, dos 40 anos, dos 40 aos 50 anos, é de 88 para cá. De 88 para cá é que nós temos vivido a tal da democracia. Foi instituída a lei, a instituição, a Carta Magna, a Constituição de 1988, né? Ali assinada pelo Ulisses Guimarães. Então dali deu início à época da democracia, desses dias para cá. Então nós já estamos aí há 32 anos, né, de democracia vigente no país, 32 anos. Então nesses 32 anos, a lei a política pública e o que foi feito no governo federal, ele influenciou na vida das pessoas, né? Que até então, até 88, as pessoas que viviam assim em regiões afastadas do poder, que é o caso do Ceará, do Manaus, Acre, as pessoas viviam uma vida tão primitiva, vamos dizer assim, uma vida sertaneja, uma vida roceira. Então o que acontecia lá em Brasília pouco tinha influência sobre a vida daquela pessoa, porque a vida dela era muito primitiva. As pessoas quase não tinham dinheiro e de 88 para trás isso existia no Brasil. Sim, 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 sim. Muita região rural não tinha energia elétrica, era no candeeiro, na lamparina, né? Não tinha energia elétrica, o rádio era a pilha. Então a única informaçãozinha que o sertanejo, o roceiro, o índio, a pessoa lá nas regiões longínquas do país, eles tinham acesso a essa informação através do rádio. Meios de transporte eram pouquíssimos, estradas pavimentadas, asfaltadas, eram pouquíssimas também, quase nada. Então, gente, o Brasil, ele é de 32 anos para cá, de 88 para cá. Então é importante a gente pensar assim, pensar no tempo, no espaço, na política. Então, ali o eleito foi o presidente, né? Em 88 foi o Tancredo Neves, né? Ele não assumiu, faleceu. Aí quem assumiu foi o vice, o Sarney. E o Sarney entrou
eu era muito novo, não entendia muito bem, mas falam que ele fez um bom governo, né? Trouxe algumas benesses para as pessoas, só que, como eu estou dizendo, as pessoas que moravam muito longe do Brasil, esses benefícios não chegavam, né? Era coisa mais de aposentado e de salário mínimo. Ah, o salário subiu, aumentou e tal. Mas as coisas aumentavam também. Tinha muita inflação naquele tempo, né? Havia muito a alta de produtos, né? Então a vida, sinceramente, a vida do povo em 1988, no grande Brasil, na grande periferia brasileira, assim, a margem, né? Era primitiva. Tinha pilão, toda casa de zona rural tinha um pilão para pilar o milho, pilar o arroz. Naquele tempo no Nordeste ainda dava uma chuva boa, tinha região que ainda plantava, né? Os sertanejos nordestinos plantavam seu milho, sua fava, seu feijão, né? Vivia da agricultura, né? Do seu trabalho manual, né? Braçal. E de notícia que chegava mesmo pro povo era o rádio, né? De notícia, o rádio a pilha. Quando as pilhas acabavam, aí tinha que cozinhar as pilhas, botar no fogão a lenha, ela esquentava, pegar de novo. A gente morava longe da cidade para vir para a cidade para comprar pilha. Tinha gente que vinha para a cidade só para comprar as pilhas, para poder ouvir o rádio, né? Então, gente, você já imaginou a maioria desse país de 88 para trás? Olha só, não tinha geladeira em casa, não tinha não. Geladeira a gás era gente de fazenda, gente rico. Televisão a bateria no sítio era gente rico. Então o pobre não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha antena parabólica, né? Vixe, antena parabólica na década de 80, quando você viu uma casa com antena parabólica, você dizia assim, é uma mansão. Então, essa é 88 ali, 88, 89, 90, 91, 92. 92, aí vem acho que o governador Collor, né, disputando com Lula a eleição. Então ali, aí Collor vence, né, e acredito que naqueles 4 anos o Brasil deu um salto, porque teve a indústria acelerou, né? Deu uma acelerada na indústria, começou a fábrica de fogão, fábrica de ventilador, fábrica de... Começou a se espalhar mais pelo país, né? E também o que aquele presidente fez, ele teve lá um negócio lá que eu não sei muito bem explicar como é, mas que congelou o dinheiro das pessoas que tinha no banco, né? A pessoa chegava lá no banco, nesse presidente Collor, que aí teve o impeachment e botaram ele para fora. Então a pessoa chegava no banco e ela tinha um dinheiro lá, ela não podia tirar. Aí aquela pessoa que é matuto, chamado matuto da roça, o tabaréu, ele ficava, sabe, louco, desesperado. Como é que eu chego no banco, eu tenho um dinheiro que eu depositei da venda dos ovos, das galinhas, da venda do milho, a venda do feijão, e o presidente disse que eu não posso tirar esse dinheiro que é meu. Então não entrava na cabeça do matuto aquilo. Como é que pode isso? Como é que alguém pode criar um negócio desse, uma lei dessa? O dinheiro da gente, né? Mas fizeram e sei lá como foi que fizeram. Eu sei que o matuto chegava lá no banco e... Cadê meu dinheiro? Não, o presidente congelou, tirou, sei lá. Era um negócio lá. Depois parece que devolveram, não sei como foi a porcentagem. Eu sei que teve esse governador Collor aí e tudo. Agora, para quem morava lá, né, continuava ainda de 88 a 92, o país inteiro sem energia elétrica, sem
sem meios de transporte. Quando chegava um ônibus numa cidade pequena, isso era um fato, era um acontecimento que saía no rádio, no jornal. Então não tinha. O povo que foi para São Paulo do Nordeste na década de 70 foram de pau de arara, né? Demorava um mês para chegar lá. Ia parando, muita gente em cima de um caminhão. Então, você veja que eu quero analisar com você que às vezes a questão social, né? O pobre ele é tão discriminado, o pobre é tão discriminado, que passou, nesses 32 anos de Constituição, de democracia, de 88 para cá, passou, e você acredita que ainda hoje tem pobre que mora numa região que já são de idade, né? Tem seus 70 anos, 60, 80 anos, mas essa pessoa, o que aconteceu tudo nesses governos que entrou e saiu, não influiu na vida dela, não mudou a vida dela, porque existe aquele pobre que ele é ideológico, né? Existe aquele pobre que ele aceitou já a sua condição de pobre, de pessoa, e que isso não vai mudar nunca. Então existe esse grupo de pessoas, só que as pessoas tendem a não falar, né? Não vejo na mídia ninguém falando sobre isso. Mas existe um grupo, uma parcela da população que são pobres, eu diria ideológicos, por ideal. Não tem vontade de ser rico e não tem, e isso tem demonstrado com a própria vida ao longo dos anos. Entrou o governo e saiu o governo. Entrou e saiu linha de crédito em banco. E você vê aquele pobre morando lá, naquele casebre, na zona rural, no mesmo lugar, vendo energia chegando, internet, tudo, mas aquela pessoa continua fiel à sua pobreza, entendeu? Acho que deu para você entender. Fiel ao seu ideal de ser pobre. Então, existe essas pessoas. Elas não ousam de maneira nenhuma comprar um carro. De maneira nenhuma elas ousam comprar uma roupa nova, ostentar uma roupa nova, entendeu? O típico pobre brasileiro idealista. A mesma camisa, a mesma calça, o mesmo chinelo, a mesma casebre ao longo da vida inteira. Você consegue perceber isso, enxergar isso? Então você às vezes enxergou isso, só que você não discorreu o assunto. Esse é o pobre ideológico. É o pobre convicto, que tem convicção de que é pobre, que não adianta ele sonhar. Não adianta ele sonhar. Não adianta ele sonhar. Esse pobre, ele pensa que se ele sonhar, querer algo melhor, ele vai ser sabotado lá na frente, boicotado, né? Então, gente, é isso. Entrou o governo, saiu o governo, e o pobre ideológico, o pobre por ideal, por convicção, fiel à sua pobreza, ele não quer ser rico. E os políticos acham isso maravilhoso, né? Quer dizer que existe uma parcela da população, ele sabe disso. Existe uma parcela da população que quer ser pobre, quer continuar sendo pobre? Existe. Existe uma grande parcela da população que não tem nenhuma ambição e nenhuma vontade de ser rico, não. Existe. Porque as pessoas não querem falar sobre isso, entendeu? Isso pode mostrar e revelar o lado delas de opressor, de mais opressor ainda, né? Então, o Collor foi lá, congelou, pegou o dinheiro do povo e tudo, o Matuto não entendeu. Aí depois que o Collor saiu, aí teve o impeachment, né? O impeachment, aí o Itamar Franco assumiu, né?
Aí o Itamar Franco assumiu, parece que ficou só 2 anos, até vir outra eleição para poder eleger o outro governo. Então ali, Itamar Franco, não consigo me lembrar do Itamar Franco, do governo dele, o que foi feito, mas parece que no governo dele foi que se pensaram em estabelecer o plano real, né? Que seria o plano para acabar com a inflação. Tinha aquele negócio de URV. O RV, todo dia as coisas subiam, você chegava no mercado, o arroz era 300 e poucos reais, o RV, né? E aí no outro dia já estava para 400. Eu sei que aquilo foi uma época difícil do país. O RV, aí instituiu o Plano Real. Vamos para o país Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Aí Fernando Henrique Cardoso vai lá no ano de 92 a 93, 94, 95, 96, acho que 94, né? 92, de 88 a 92, eu acho que era em 96, né? Que entra o Fernando Henrique Cardoso, é por aí, 95, 96, Fernando Henrique Cardoso entra. Aí institui o Plano Real, e R$ 1 valia muito dinheiro. E aquele pobre pensou assim, eita caramba, as coisas agora não sobem, dá pra eu juntar, né? Então ali teve muitas pessoas que eram bem pobrezinha. E elas agora ascenderam, aí, até de 96 até o ano 2000, 94 até o ano 2000 por aí, né? A pessoa ascendeu socialmente, disse que era pobre, e os pobres passaram a ser da classe média, né? As pessoas pobres, moravam na roça, não tinha nada, não tinha emprego também, né? Aí montaram um comérciozinho e tal, foram para a cidade, começaram a ganhar dinheiro, né? O real, pegar em real, a moeda agora era o real, competindo com o dólar, né? Acho que quando o real saiu estava até mais valoroso que o dólar, né? Então, ali aquele Fernando Henrique Cardoso parece que ficou até 2000, né? De 96, ou foi de 95 até 2000. 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Foi por aí, de 94 a 2000, né? E aí foi feito os programas sociais, né? Ele era sociólogo, o Fernando Henrique Cardoso era um sociólogo, então ele tinha essa visão de ajudar a pobreza, ajudar os mais pobres. Nisso, é bom a gente lembrar que na década de 80 o Nordeste foi um dos lugares que mais morreu crianças aí, e Norte e Nordeste, né? Vítima da desnutrição, né? Desnutrição é o quê? Falta de alimento, é a fome mesmo. Você já pensou que aqui no Nordeste, você que é jovem, você que está vivendo agora assim, sei lá, esses dias, não tem faltado comida para você? Você imagina que no Nordeste, nosso Nordeste, na década de 80, 70, 60, 40, 50, 30, morreu um monte de criança de fome, porque não tinha alimento para elas. Olha, já imaginou isso? Morreu de desnutrição. Desnutrição é fome, não tinha alimento que favorecesse o organismo. Entendeu? As crianças eram magrinhas no Nordeste. Pesquisa aí nas fotos aí no Google que você vai ver algumas fotos. Então, gente, é isso. Para o pobre convicto, para o pobre ideológico, para o pobre fiel à pobreza,
para o pobre fiel à sua pobreza, que é o pobre de convicção, pode entrar governo e sair governo, que ele vai continuar a mesma vida, a mesma camisa, o mesmo chinelo, a mesma casa, tapera, casebre, né? Que esses são os pobres convictos, ideológicos que tem Brasil afora aí, que ninguém fala, entendeu? Você pode chegar para esse pobre e dizer, olha, o governo agora está dando casa, mansões, ele não vai lá atrás. Ele tem a convicção, não quero não, deixa para as outras pessoas, né? Ele vai falar isso. Então, gente, é isso. Entrou governo, né? Aí bem, nessa época do Fernando Henrique Cardoso, parece que ele começou com esse negócio de eletrificação rural, né? Colocou energia aqui e ali. Depois veio a televisão, né? Grandes televisões e tudo, sendo vendida nas lojas para a pobreza, né? Geladeira. Então, com essa eletrificação, vai surgindo os aparelhos eletrodomésticos, as lojas de varejo, né? Então já tinha nas grandes capitais, mas o interiorzão não conhecia nada disso. A vida interiorana continuava uma vida primitiva, uma vida rural, uma vida raiz, né? Uma vida ali plantando e colhendo e comendo, plantando, colhendo e comendo, né? Então, a escola, na época do Fernando Henrique, ela deu uma melhorada, que foi a questão que o país não era nada. Essa é a realidade, o Brasil não era nada. Era uma fazenda, era um sítio, o país todo. Então, de repente, vem para eles, para aquelas zonas rurais, aqueles livros, né? O aluno começou a ter contato com os livros, com conhecimento. Então, isso já ia deixando aquele ser humano com uma esperança no futuro, uma esperança de dias melhores, isso e aquilo. E, em contrapartida, a TV, o maior meio de comunicação da década de 90, forte, rico, poderoso, minando a mente das pessoas para agora sair, porque as pessoas que viviam na roça, na zona rural, no meio rural, elas tinham outro modo de vida, né? O modo de se vestir, o modo de falar. Então a TV, ela chega nessa época, nesse tempo, nessa década de 90, ela chega minando as mentes e trazendo a sua cultura americana, a sua cultura do carro, da casa e da festa, da balada, da vestimenta, pouca roupa, né? Então aquele matuto da roça, ele migrou para a cidade, foi para a cidade, ninguém queria mais morar na roça. Então agora na cidade ele vai festa, tem reuniões, vive a vida da novela, a propaganda televisiva para vender a cerveja, aí muda o comportamento daquele matuto que morava na roça, no sítio, não bebia, na cidade ele agora passa a beber, muda os costumes, muda os comportamentos, né? Então tudo isso é feito dentro de uma década. Então mudou lá os costumes da matutada. Ele agora quer morar na cidade, tomar cerveja e fazer sexo. Então, o cabra era da roça, agora ele larga a mulher mais velha, por uma mais nova, que ele viu na TV isso. Até então ele ainda não tinha visto isso. Ele tinha a mulher dele para sempre. Mas aí agora ele chegou na cidade, o matuto, e tá vendo a televisão dizendo, olha, larga essa coroa feia que você tem aí,
pega uma novinha e a novinha via no cara velho, aposentado, que tinha dinheiro para dar a ela, né? E o cara novo não tinha. Então aí essa dinâmica rolou na década de 90, né? Então, mas passou essa década, isso aconteceu e tudo. Vamos para 2000, o Lula, que vinha tentando ser presidente desde a década de 80, né? E que já havia sido deputado federal, ele lançou seu nome, toda a eleição perdia, né? Tinha perdido para Fernando Henrique, tinha perdido lá para Collor, né? Não sei se em 88 ele tinha se candidatado, mas acho que sim, também tinha perdido em 88, né? Ele já vinha várias eleições perdendo. Então o povo foi e disse assim, não, vamos dar uma chance para esse camarada. E aí vai o pessoal votar na esperança também de dias melhores e tudo. E realmente ele entrou e fez algumas coisas. Aquele assistencialismo de Fernando Henrique, que era só para meia dúzia de pobre ali espalhado no Brasil, em cada capital, aqui ou ali, ele ampliou, né? Que era o Fome Zero, aí passou para Bolsa Família. E esse Bolsa Família, ele teve uma repercussão, né? Então os pobres ficaram animados, né? Tem Bolsa Família. Começou a ampliar a universidade no país, em algumas regiões que não tinha universidade, que eram regiões pobres, sertanejas, regiões carentes. Então foi feita as universidades, né? Beleza. E só que isso, como eu falo, o pobre ele é analfabeto, né? O pobre é analfabeto. Ele não tem consciência dos bilhões, às vezes trilhões hoje, né? Que entram numa presidência e que o governo faz isso, uma coisa aqui, outra ali, um programa social, uma política social. Esse dinheiro é do pobre que paga imposto, né? E que paga a maior parte do imposto. O pobre não entende isso, essa dinâmica. O pobre é o analfabeto. O pai de família pobre, de 60, 70 anos hoje, é aquela pessoa analfabeto funcional. Ele sabe mal assinar o nome. Então ele não entende como é que funciona a dinâmica da economia. Ele não entende como funciona os números, o dinheiro, como, né? Então o pessoal da alta, eles deitam e rolam em cima da ingenuidade alheia. Essa é a realidade, a verdade sempre foi assim. Os regimes antigos autoritários, rei, monarquia, regimes ditatoriais, ditaduras. Mas aí nós estamos agora numa democracia, uma ditadura disfarçada de democracia. Então é isso que a gente avalia, né? A vida inteira, o pessoal mais pobre são analfabeto funcional. Então eles não têm a condição de duelar com o rico, né? Desse duelo de ideias, né? Não tem condição, porque é pobre, analfabeto. Então o que o pobre ia fazer? Ficar na mão do rico. Então ficou lá na mão do rico a vida inteira e agora, com essa esperança de dias melhores e tal, presidente novo, com ideologia nova, voltada para a pobreza e tal. Mas na economia lá dos bancos, quem estava ganhando dinheiro eram os bancos, quem estava lucrando eram os bancos. É tanto que hoje dá um problema desse, de doença e tudo, e você vê que o pobre não tem reserva, ele não tem dinheiro para ficar um mês sem trabalhar. E dirá um ano, hein? Porque ele não tem reserva. Mas você vai ver a vida do rico, o rico tem reserva, tem dinheiro na Suíça, né? Então, analise bem você aí. Então, veio universidade, alguns filhos de pobre se formaram doutor,
ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, reeleição de Lula de novo e tal. Então, já em 2008, de 2000 para 2008, Lula passou aí 8 anos, né, no poder, com mais 2 anos de Dilma. Então vai para 10 anos, né, de PT no poder. E houve muitas transformações, houve muita política pública para o pobre, houve. Porque também se não houvesse, daria uma guerra. Ele sabe, se você deixar o pobre ao léu, porque o pobre é quem trabalha e constrói. O rico planeja, o rico projeta, o rico desenha os projetos. E o pobre é que faz, né, é que constrói. Então aquela São Paulo, aquela grande metrópole não seria aquela metrópole se não fosse a mão, o braço dos nordestinos, né, dos nortes e nordestinos do país afora. Então tá aí. É isso que eu quero fazer você pensar agora nesse momento. Veio um governo que foi diferente de todos, que foi o Lula, deu um olhar para a pobreza e, e trouxe universidade, e trouxe desenvolvimento, indústria, fábricas de outro país, siderúrgica, metalúrgica, todo esse negócio aí, esse desenvolvimento, agricultura, né, exportação. E mesmo assim, aquele pobre que eu lhe falei, convicto, fiel à sua pobreza, com a mesmo casebre, o mesmo camisa, o mesmo chinelo, continua lá, no rincão, na sua terra, indiferente a esse desenvolvimento. Já parou para pensar nisso? Aconteceu isso e tal, e houve a explosão da internet, o surgimento dos smartphones, celulares, computadores, que chega aí do ano de 2000 para cá, que é o boom que mesmo que dá, da explosão, empresas faturando bilhões, pessoas pobres virando rico do dia para a noite, do ano 2000 até o ano 2008, e acontecendo toda esse vazamento de dinheiro para essa pobreza que não tinha nada, e o pobre comemorando e fazendo festa, e prefeito contratando banda cara para tocar na cidade, e todo mundo feliz e alegre dizendo: ai, agora minha vida mudou, eu estou feliz, meu filho é doutor, o outro se formou não sei o que, o outro se formou não sei o que. E lá naquele rincão, a cara pobre, com a mesma camisa, a mesma calça, o mesmo chinelo, a mesma casebre, a mesma casa, o mesmo fogãozinho a lenha, o baldinho para ir buscar água para as necessidades, o pote de barro, né? Indiferente a todo esse... Quantas pessoas são assim no Brasil? Já parou para pensar nisso? Você conhece alguém que você aí já foi, tem familiar na zona rural, vai de vez em quando lá e vê. É o pobre que eu falei para você, é o pobre convicto da sua pobreza, tem a pobreza como uma missão de ser pobre na terra, como uma predestinação divina. Não, eu vim para ser pobre a este mundo mesmo, eu não vim para ser rico. Fiel à sua pobreza, esse indivíduo que viu todo esse, de 88 para cá, todo esse desenvolvimento surgir e continuou ali, ó, fiel à sua pobreza. A pobreza como um ideal, como um estilo de vida. Tá entendendo? Então, foi a década de 2000, que foi o presidente Lula e a presidente Dilma, foi histórica para o país. Foi o boom da tecnologia, foi o boom do emprego, foi o boom do dinheiro, da linha de crédito. Foi o boom, foi. Agora, existem pessoas que ficaram indiferentes a isso, fiel à sua pobreza, fiel ao seu ideal estilo pobre, né? Então, veja bem,
Então, depois disso, de ter acontecido tudo isso, aí vem o quê? A década de 2010, a última década, né? Estamos em 2020, 2010, a última década. Então, na última década entra acontece o impeachment de Dilma, né? E entra Michel Temer. Quer dizer, Dilma tinha governado 4 anos, né? Aí ela foi reeleita, né? Então, na última década, continua o governo PT na presidência, né? Que é os 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, né? Em 2014, Dilma é reeleita. E só governa até 2016, né? Em 2016 entra Michel Temer, fica de 2016 a 2017. E em 2018 entrou quem? Em 2018 entrou o Bolsonaro, não foi? Foi que ele ganhou em 2018, não é isso? É. Olha como vendo pelo lado presidencialista, a gente tem uma cronologia do tempo magnífica, né? Então, nessa última década, a gente vê que continuou o boom, né, tecnológico, continuou. Então, agora na década de 90, na década de 2000, se tinha havido grandes empresas e tal, tudo, tinham se consolidado. Na década de 2010, agora as empresas e esses meios de política e tudo, novos partidos, iriam pensar em fazer como manter isso, né? Então eles iriam pensar em fazer como manter isso. Então a luta agora era para manter aquele senhor ou senhora que conquistou a sua casa, o seu carro, a sua fazenda dos anos 90 até os anos 2010. Então agora no início de 2010 era pensar e fazer para manter esse patrimônio, né? Então aí veio aumento de gás, veio aumento de gasolina, veio aumento de telefonia, veio de internet, veio mais gasto, veio mais taxas, veio mais publicidade. Nos anos 2000 também eu não falei, né? A publicidade bombou nos anos 2000. Então a publicidade ela é apelativa, ela é sedutora. Ela faz você gastar o que você não tem, ela faz você comprar o que você não precisa. Então essa publicidade sedutora, apelativa, influenciou também muita gente a gastar, a perder, né? Então vejo desse modo, né? Então acho que os anos 2010 também ele foi forte a publicidade, porque agora essa publicidade tinha TV em HD, imagem HD, Full HD, né? Então ela agora ela vem com tecnologia, publicidade tecnológica, meios de comunicação, sites, blogs, plataformas digitais, redes sociais, internet. Então esse boom, né? Eu acho que ele se fortalece, se confirma, se consolida agora em 2010, né? 2010 para 2020 é o grande boom da publicidade virtual, né? Então o pessoal está voltado para isso, para ser um profissional na área da publicidade virtual, para ser um profissional na área do marketing, o marketing pessoal, né? Nunca, na última década que foi falado nisso, você tem que fazer o seu marketing pessoal, você tem que fazer a sua autoimagem, você tem que fazer a sua, é, a sua próprio marketing, né? Então, muita informação. É agora em 2010 que as pessoas se dão conta da a consciência, uma nova consciência. É agora em 2010 que as pessoas estão com o seu olhar voltado para as questões ideológicas, filosóficas.
Então elas começam a pensar mais, elas começam a entender mais de alguns assuntos, porque foi colocado na mídia, foi colocado na internet, foi colocado a público, né? Veio a público. Então, na internet o pessoal, o jovem começou a ter acesso a livros, né? Começou a debater mais, começou a década de 80 que o jovem não tinha voz nenhuma, nem falava, fazia era se esconder quando via gente, né? O jovem da década de 80 e 90 da zona rural, quando ele via uma pessoa da cidade, ele se escondia. Você não chegou a ver isso? Eu cheguei a ver. Quando o jovem via vindo um carro, uma pessoa da cidade, ele se escondia. Essa era a realidade. Ao jovem de hoje, ele quer se mostrar, quer aparecer no YouTube, quer aparecer na Facebook, na Instagram, quer aparecer na Twitter, Snapchat, TikTok agora, né? 2020, TikTok, as meninas tudo mostrando o bumbum, a pouca roupa no TikTok. A moda agora é soltando pum no TikTok. Todo mundo quer soltar um pum no TikTok, sabe? Já pensou? Que mudança, gente. O jovem que se escondia quando via gente na década de 80, ele se escondia, ele entrava dentro de casa, dentro do mato. A mãe dizia, menino, vem cá, a pessoa se escondia, porque tinha visto que vinha gente da cidade. Aí o matuto, ele tinha vergonha da imagem dele, do mato. Ele morava no mato, na roça, a vida rústica, pobre. Então ele, quando via uma pessoa da cidade chegando num carro, o matuto da roça, ele se escondia. Entendeu? Se escondia. E agora esse jovem, nós estamos em 2020, tá aí na rede social soltando pum. As meninas com as suas pouca roupa, soltando pum no TikTok. É. Que mudança, gente. 32 anos de Constituição, 32 anos de democracia no Brasil. Democracia entre aspas. E aquele pobre, fiel à sua pobreza, convicto, predestinado, divinamente predestinado a ser pobre, indiferente a tudo que acontece no mundo. Indiferente, tá lá, a mesma casa, casebre, tapera, casa de taipa, às vezes, né? Muito raro, mas ainda existe. A mesma camisa, a mesma calça, o mesmo chinelo. É o pobre convicto, é o pobre ideológico, é o divinamente predestinado a ser pobre. Então, eu acho que já falei demais, o vídeo ficou muito grande, mas é bom para você refletir. Então são a democracia, os presidentes que passaram pela nossa vida, né? Que em termos práticos, eu acredito que a vida de todo mundo no país era para ser uma vida padronizada, boa, feliz, mas a gente sabe que não é assim. Há uma luta de classes, há uma luta de pessoas que ganham mais e ganham menos, há um sistema opressor que não quer que o outro prospere, melhore. Por isso que aquele divinamente predestinado a ser pobre, ele pode dizer agora, olha, vai ter nave espacial indo para Marte. Esse divinamente predestinado a ser pobre não vai querer ir, não vai participar. Ele vai dizer, não, vamos ter um ônibus espacial aí dando volta na Terra. Ele vai ficar lá, ele quer o casebre dele, a água de pote,